Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 100 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo de número 4, Política. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia. Módulo 2, Epistemologia. E módulo 3, Ética. Todas as aulas estão aqui no YouTube para você poder cursar este curso gratuitamente. Dessas aulas produzimos apostilas e estão à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com. Essas apostilas vêm com certificado de participação em cada módulo desse. Você é o nosso convidado. Bom, o conteúdo da aula de hoje ligado aí à política já aparece para você na tela. O conteúdo é a democracia. Democracia. Vamos trazer já um conceito aí de democracia. Democracia vem de duas expressões gregas, demos e kratos. Demos, que significa povo, kratos, que significa poder. Ou seja, o governo, o poder do povo. Modernamente pode ser definida como um regime de governo humanista, social, isonômico, plural, popular, fundamentado na livre e soberana vontade de participação do povo no processo de deliberação sobre as principais questões que envolvem os seus múltiplos interesses. Pessoal, democracia para os tempos atuais e desde a sua fundação lá na Grécia pode ser entendida como a participação do povo no processo de decisão, no processo de condução das coisas que envolvem ali o Estado, das coisas que envolvem ali a cidade. Então é o povo participando das deliberações, das decisões, das questões que envolvem o processo de condução administrativo da cidade, legislativo da cidade e até jurisdicional. Bom, vamos em frente. Em frente, então, as principais questões que envolvem os seus interesses. O povo no processo de deliberação sobre as principais questões que envolvem os múltiplos interesses. Interesses de quem? Do povo. Fazendo do respeito mútuo sua pedra angular. O respeito mútuo é a pedra angular da democracia. Essa pedra angular, essa forma de organização política está baseada na diversidade, na igualdade, na participação, na liberdade, na amplitude de debate. Percebe? Não se tem democracia sem uma amplitude de debate, sem uma abrangência, sem uma possibilidade de múltipla participação. Vamos em frente. O único autor do poder constituinte originário, ou seja, o povo. O que é esse poder constituinte originário? É o poder que origina uma Constituição, é o poder que forma uma Constituição. O povo vai se organizar por meio de uma carta maior, chamada de Constituição. Normalmente nas democracias nós temos isso. Uma carta maior, uma lei maior, uma lei hierarquicamente superior às outras leis e às outras vontades, e essa lei se impõe tanto sobre outras leis, que vêm do poder legislativo, quanto também sobre as vontades individuais. Ela estabelece o parâmetro para o Estado de Direito. Estado de Direito esse antagônico ao autoritarismo e absolutismo, e ao regime de exceção, pois são salvaguardados, aonde? Nessa lei máxima, nessa Constituição, os direitos fundamentais de todos. Eu fiz questão de colocar todos, porque se incluem lá, né, não só os nacionais, não só os cidadãos, não só
determinado tipo de pessoa. Não, mas todos que se encontram naquela base territorial e até fora da base territorial, mas de alguma forma alcançada por uma extralegalidade. Ou seja, uma legalidade estendida por um longa-manos, por uma mão estendida, né, de garantismo a essas pessoas que estão distantes, eventualmente, daquele território. Continuando, essa ideologia está positivada, ou seja, escrita, desde 1948, na norma internacional prevista no artigo 21.1 da resolução número 217A3 de 1948, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, que diz o seguinte: todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Acrescenta Bobbio no seguinte sentido: poderia ser definida como a política que tem em vista o homem em oposição às políticas que o veem como instrumento, determinando seus objetivos. Então é o homem de um lado e, né, o homem sendo visto como objeto do outro lado. Tudo funcionando direitinho aí, tudo legal, tudo tranquilo. Você aceita aí um café? O momento aí agora, então, de nós tomarmos um café, e eu vou alternar aqui a tela. Bom, seguindo em frente, democracia nesse mapa mental nosso, governo do povo, vem da formação de duas expressões: demos, povo, kratos, poder. Tópico 2, assembleia. Agora nós conceituamos democracia, vamos então agora verificar onde nasceu essa democracia, como nasceu essa democracia, qual é a origem dela. Vamos lá, nos primórdios da filosofia, no início da filosofia, vamos lá para a Grécia agora. Então a democracia foi inventada em Atenas, na Grécia, no século VI a.C., veio junto com a filosofia. Uns vão dizer que a democracia veio no século VII. Outros ainda vão dizer que veio no século VIII, porque essa democracia se consolida um pouco mais na frente. Mas os primeiros passos dela foi junto ali com a filosofia. Junto ali com a filosofia. Quando os gregos usavam o koiné, o que é o koiné? É a língua, o dialeto grego. Olha, o koiné que significa comum. Se reuniam na praça pública, no grego ágora, que significa assembleia, para debater, dialogar e persuadir outros isóis, que são os iguais. Então os gregos se reuniam na ágora e ficavam ali o quê? Debatendo. Usando o argumento e a palavra para o quê? Persuadir o outro. Os iguais, os isóis. Refere-se a um lugar. A ágora, a assembleia, refere-se a um lugar. É um espaço físico, em que, via de regra, era multifamiliar, porque várias pessoas ali frequentavam, várias famílias, laico, aberto, isonômico e público. Via de regra, nós vamos ver já a exceção. Nesse sentido, Vernon acrescenta dizendo o seguinte: era um espaço comum, público, igualitário, comum, simétrico, mas também um espaço laicizado, feito para confrontação, debate e o que? A argumentação. Essa aula é complementação também da aula passada, polis, né? Então esse era o objetivo, das discussões na ágora. Era um convencer o outro sobre as questões da política. Era o politicós, o cidadão convencendo um ao outro ali. Nesses encontros era cultivado a isonomia e a isegoria. Isonomia, primeiro, vem do grego isós, que significa iguais, e nomos, que significa lei. Isós mais nomos, veja, todos são iguais perante a lei, Isto é, igualdade de todos perante a lei. Joia? Isegoria, isós, que é igual, e agoreonen, que significa falar. A igualdade de todos no falar,
a igualdade de todos no uso da palavra. Era a possibilidade de todos poderem o quê? Se expressar, poderem o quê? Falar. Isso é democracia, a fundação dela inicia assim. Vamos em frente. Entretanto, a condição para participar dos debates era iuris tantum, que significa relativo. Então não era absoluta. Veja só, a participação dos debates não era iuris et de jure, não era absoluta, mas era iuris tantum, no latim. O que seria isso? Relativa. Nem todos muito bem, em todos os momentos, participavam. Você sabe, tem uns caras desequilibrados, né? Ele pode iniciar ali um tumulto, de alguma forma, e a multidão vai dar aí, né? Uma tragédia às vezes. Então existiam reuniões que eram separadas. Vamos ver agora isso. Haja vista a forma dos encontros que podiam ocorrer na forma de eclesia e bulê. A eclesia, primeiro, no grego, significa reunião. Essa eclesia, todos os populares podiam participar dela. Ficava numa colina chamada Pnyx, que significa firmemente compactado. Era uma colina, o Pnyx, alto, elevada, tá legal? E ali o povo, todo mundo se reunia naquele lugar. Você já vai ver as imagens. Beleza? Já a bulê é o conselho, cuja participação estava restrita somente aos cidadãos. Homens livres. Veja, devia ser homem e livre, ficando de fora as mulheres, os estrangeiros e também os metecos, que eram os escravos. Nela se discutia as questões mais importantes da vida em comum, ou seja, na bulê. Daí você já vê o primeiro ponto falho aí da democracia inicial, a democracia ateniense. Lá tinham escravos e não era muito bem aberta, porque ficavam de fora as mulheres, principalmente as mulheres. E também, de alguma forma, os estrangeiros. Tá? Não podiam participar. É a primeira falha dessa democracia. Bom, aí a foto aí na Ágora, a colina Pnyx, em Atenas, foto original das ruínas, né, e sítio arqueológico. E aqui do lado você vai ver, ó, você vai ver até uma identidade, né, dessas muito interessante aqui, a condição, né? Vou colocar aqui em cima, inclusive, da minha imagem, não sei se vai aparecer. Bom, aqui pronto, uma escadinha, ó, uns caras aqui, né, todo mundo reunido, percebe? Uma espécie ali de um palanquinho, né? Aqui embaixo outra imagem parecida, então achei muito legal essas imagens, beleza? Bom, vamos em frente. Reformas. Inicialmente, até o século VI, os gregos tinham como referência, né, apenas a narrativa mítico-política trazida pela teocracia, apresentada nas poesias de Hesíodo e Homero. Com o aparecimento da polis, né, consequentemente da filosofia, essa perspectiva baseada na superstição sofre uma releitura especulativa. São características geradas da filosofia, né? Reflexiva e racional. Destaca-se na capitania do trâmite da instalação democrática os seguintes personagens. Então, alguns legisladores, né, governantes, se destacam aí na formação. Esse primeiro aqui não muito, Dráco, não muito. Aqui no Dráco foi, né, ele funda uma espécie de código, um código penal, ele funda lá. Uma espécie de um código penal imputando, obviamente, penas. E essas penas eram severas, implacáveis. Até hoje, fazendo referência lá no direito ao que se chama direito penal do inimigo, faz-se referência às penas draconianas. Penas draconianas no direito penal do inimigo, que se opõem no direito ao direito penal do fato, eram penas de caráter severo. Eram penas de caráter severo. Isso se repete, essa história se repete aí de alguma forma, né? Até pelo menos 1000 anos aí antes dessa época,
estamos falando aí do século VI, para mais de 1000 anos antes dessa época, com o aparecimento ali de Moisés na Mesopotâmia, região ali na região da Mesopotâmia, nós vemos ali, né, o estabelecimento e a instalação de uma espécie de constituição, né, para o povo hebreu na época, que era o Pentateuco, né, os números, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os números e o Deuteronômio, principalmente ali o Levítico, trazendo de alguma forma, não é, sentenças e responsabilidades severas para os infratores. Você vê a organização do povo nesse sentido aí. Então, normalmente, quando a bagunça se instala, né, o caos se instala, sucede em seguida ali a ordem por um legislador mais severo. A gente viu aí antes isso acontecendo. Bom, aí depois vem o Solon lá na Grécia. Essas datas que estão aí são as datas que se referem aos anos de nascimento deles, né? O legislador que fomenta efetivamente a participação popular nas assembleias. Depois vem Clístenes. É o legislador que organiza a política institucional. E por último, Péricles, que é onde a democracia realmente atingiu o seu apogeu, atingiu o seu ápice. A democracia atinge o seu ápice na gestão desse general aí, chamado Péricles. Era o século dele, né? O século de Péricles. Joia? Vamos em frente. Espécies de democracia. Então, isso pode ser perguntado aí num exame qualquer que você vai fazer. Se for perguntado, são duas espécies de democracia. Normalmente, nos livros, a gente encontra isso. Direta e indireta. Existe também a semidireta, mas não é direta ou indireta. A direta é sem intermediários. Como assim? É o povo, né? É o povo. O povo. Como assim democracia direta? É o povo mesmo, não é? Ali, legislando, opinando, governando, é o povo ali ligado diretamente nos assuntos da cidade. É aquele que o povo exerce diretamente o poder, o quê? Soberano. Então, todo o poder emana do povo. Inclusive, isso encontra-se esculpido na nossa Constituição aqui do Brasil, Constituição nossa promulgada em 5 de outubro de 1988. Por isso que eu falei, por que eu falei promulgada? Porque ela não foi outorgada. Promulgada quando ela vem por vontade do povo. Promulgada. Outorgada, vou colocar isso lá na apostila inicial, que eu acho que eu não coloquei aqui no nosso texto. Outorgada quando vem pela vontade de alguma forma, um soberano ditador. Outorga. Ele outorga a Constituição e as leis. Quando eu tenho promulgação, eu tenho o próprio povo impondo a sua vontade. Então, na democracia direta, nós temos normalmente a promulgação. Indireta, com intermédio de representantes escolhidos. São eleitos mandatários para representar o quê? O povo. Por isso, indireta. Indireta porque alguém representa o povo. Percebe? Então, seria, né, uma massa menor, um grupo menor representando a vontade maior do povo. A vontade maior do povo, que é aquilo, e aí uma vontade menor, eleita pelo aquele povo, de alguma forma o quê? Dá prosseguimento naquela vontade. Joia? Daí democracia indireta, porque é o povo sendo representado. Então vamos em frente. Características da democracia. Tomando por base os tempos atuais para a estruturação da democracia, devem, via de regra, ser observados, pelo menos, os seguintes atributos principais: soberania popular, transitoriedade dos mandatários, separação de poderes, Estado de Direito. Soberania popular, consubstanciada no sufrágio, que é o direito de escolher, ou seja, de votar, por meio de quê? Plebiscito. Pessoal, então sufrágio nada mais é do que o direito de escolher. Quando você topar com essa expressão aí, sufrágio, é o direito de votar, é o direito de escolher, é o direito de opinar quem vai me representar, quem vai, na democracia indireta, assumir a frente da minha vontade. Por meio de
ele pode ocorrer por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Plebiscito, eu tenho uma consulta do povo. No referendo, eu também tenho uma consulta do povo. Nos dois consulta. Só que no plebiscito, veja, plebe, povo, eu tenho a consulta ao povo antes de uma lei existir. Antes de uma lei existir. Porque a lei vai governar o povo. Então, antes dessa lei governar o povo, nós temos o plebiscito. E o plebiscito é a consulta ao povo antes dessa lei existir. No referendo, eu tenho a consulta também ao povo, só que após uma lei existir. Nós tivemos aí o referendo, por exemplo, do Estatuto do Desarmamento. Joia? A lei já existia, o Estatuto do Desarmamento, e foi consultado ao povo, sim ou não, se era permitido, né, ali o porte, o posse, enfim, aquelas coisas todas do Estatuto do Desarmamento. E na iniciativa popular, nós temos o próprio povo propondo uma lei. Na iniciativa popular, é o próprio povo ofertando a lei. Então essa é a soberania popular, é o povo participando, percebe? Através desse direito aí de sufrágio e também, né, do plebiscito, referendo, da iniciativa popular e outros modos também de representatividade popular que possam existir em determinada civilização-nação. Joia? Aqui foi genérico. Transitoriedade dos mandatários. Pessoal, não tem como ter democracia com cara vitalício. Não tem como. Tranquilo? Não tem como. Uma família vitalícia, não tem como. Em vez de eleitos ou escolhidos, esses representantes não se favorecerão por um mandato de legislatura, período de tempo vitalício. Veja, não vai ser vitalício. Ou seja, biônica. Pois depois de um tempo poderão ser o quê? Substituídos. Na verdade, não é nem poderão, deverão, né, ser substituídos. Poderão porque, se eles forem reeleitos, conforme lá a previsão da Carta Maior, que é a Constituição, no tempo que eles podem permanecer, né, eles, de alguma forma, podem permanecer mais tempo. Agora, de alguma forma, né, pelo menos ao meu ver, haveria aí uma arbitrariedade no sentido de prorrogar por muito mais tempo a legislatura desse indivíduo. Legislatura é período de tempo que ele permanece no governo. De alguma forma, poderia haver uma espécie de perpetuação da arbitrariedade. Veja, ele poderia, sim, né, ser substituído. Só que o povo continua votando nele e, de alguma forma, a Carta Maior, a Constituição, permitindo a sua postergação no governo. De alguma forma, não estaria tão adequado aí, né? Discute-se isso também, mas não estaria tão adequado aí à vontade, né, do povo sendo ali representada. Bom, separação de poderes. Separação de poderes, ainda que por exceção, seja possível o controle, ou seja, a fiscalização de um sobre o outro. Separação dos poderes, pessoal, é os três poderes serem separados: executivo, legislativo e judiciário. Mas ainda que seja possível a fiscalização, veja, ainda uma condição, percebe? Uma tolerância nisso, ó, que seja possível, né? Que seja possível a fiscalização, o controle de um sobre o outro, é o que se chama de System of Checks and Balances, né? System of Checks and Balances, ou balances, que é o sistema de freios e contrapesos. Sistema de freios e contrapesos é a possibilidade de um poder exercer a fiscalização sobre o outro, numa espécie de balança, para que um poder não se exacerbe demais. O executivo não tome aí, não dê asas para a cobra, por exemplo. O judiciário não fique alado, né? Não fique não assuma a postura de uma espécie de serpente que morde e envenena os outros e tome asas. Então esse sistema de freios e contrapesos, justamente porque um vai frear, balancear, checar, checar balances, vai
vai balancear o poder do outro, né? Os poderes trabalharão em equilíbrio, olha lá, ó, de forma, olha lá, independente e também harmônico, uma espécie de tripartido de funções típicas. E aí nessas funções típicas, que existem também as funções atípicas, não vamos entrar nesse mérito aqui para não ficar, né? O executivo, ele tem a função de administrar o Estado, o legislativo de formular as leis e o judiciário de julgar as causas do povo. Bom, o Estado de Direito é aquele em que as normas jurídicas não trazem a aplicação de medidas de exceção. Estado de defesa, estado de sítio e intervenção. Veja, medidas de exceção. Um Estado de Direito, ele não traz medidas de exceção como regra. Veja, um Estado de Direito, ele não se instala, ele não se estabelece, não se funda em medidas de exceção como regra. Quais são essas medidas de exceção? Estado de defesa, estado de sítio e intervenção. Estado de defesa, estado de sítio são, né, e a intervenção são medidas mais assim, não são arbitrárias, são legais, são constitucionais, mas são mais severas, né? São medidas de anormalidade dentro de um estado de legalidade e constituição. Tá? São anormais, são mais bizarras, vamos dizer assim. Como regra, não pode ser esse estado bizarro, né? Esse estado diferenciado, não. Mas apenas o último. Mas apenas em último caso, ou seja, em último caso é instalado um estado de exceção, não como regra. Isso é o Estado de Direito, é aquele que não se instala no estado de exceção. Joia? Sendo assim, não se instala e nem permanece também, né? Sendo assim, em primeiro lugar, é buscado a garantia da proteção dos direitos fundamentais, ou seja, civis, sociais e políticos. Em primeiro lugar, se busca esse trinômio aí, né, cara? A proteção desses direitos civis, sociais e políticos. Que podem, por exemplo, né, serem visualizados no direito à vida, à liberdade, à dignidade, à nacionalidade e também à felicidade. Muito bem, vamos em frente. Aparece para você aí, tópico 6 é a ditadura, né? A ditadura, no latim, dictare, que é ditar, né? Ditar ordens. Também, com essa tradução, é um regime antidemocrático e autoritário de governo, em que o indivíduo, sistema ou ente, concentra em si, veja, ele é concentrado na ditadura, os poderes de forma absoluta, colocando-se acima de todas as leis da Constituição. Nós temos uma ditadura, quando um indivíduo só no governo, um sistema, ou nós temos ali também um ente, pode ser um poder público inteiro, um Estado membro, um Estado, um país, enfim, concentra nele todo o poder. O poder é do Estado, o poder do indivíduo, o poder é dele. Percebe essa ganância, esse egoísmo? Tolhendo, ou seja, dificultando ou abolindo, extirpando a participação popular, o quê? Na política. O povo ali então fica só olhando, fala assim, cacete. O povo normalmente tem medo de se pronunciar, de falar, de si, né? Aceita mais um café? A condução dessas gestões ocorre por meio de métodos arbitrários, tais como coação, controle, limitação, repressão, fraude, usurpação, perseguição, tais como isso aí, violência, você se observa, né, nas ditaduras, tortura, terrorismo e até genocídio. Tem de tudo numa ditadura para se dizer que aquilo ali está fora do, né, do comum, vamos dizer assim, fora de um Estado de Direito. Bom, vamos aí então ao que os filósofos falaram sobre a democracia.
Bom, vejamos aí algumas citações e remissões parafraseadas. Primeiro, Sócrates. Ele confuta a democracia ateniense, dizendo estar sujeito ao fracasso. Percebe? A democracia já nasceu sendo confutada por Sócrates, até porque o Sócrates foi condenado à morte numa democracia. Só para você ter uma ideia aí, cara. Pela massa, pela maioria do povo. Aí vem a pergunta, você responde aí embaixo. Já gravei até um vídeo, vou fazer essa pergunta aqui embaixo. Você responde aí. A voz. Voz do povo. 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 Deixa ele retomar aqui o é. Você escreve aí embaixo. Se é ou não. É a voz de Deus? A voz de Deus? É difícil escrever com essa caneta aqui, mas vamos lá. Deus. E aí, cara? Escreve aí embaixo aí, participa aí. Para você, a voz do povo é a voz de Deus? Percebe? Nós temos ali, né, a maioria do povo em Atenas condenando Sócrates. Nós tivemos a maioria, esse evento se repete depois, cerca de 400, 300 e poucos anos depois, se repete, ou seja, no século da era mesmo cristã, já junto com Cristo, 33 anos depois do início do calendário, né? 33 anos, cerca disso, depois, com a condenação de Cristo pelo povo, soltando um ladrão, que é Barrabás. Escolheram Barrabás, veja, inflamado ali pelaquela massa. E ali, essas semelhanças, né? Entre, inclusive, claro, quando se compara Cristo com Sócrates. Mas Sócrates nada deixou escrito, Cristo também não. Sócrates foi condenado pela sua palavra e utilização da verdade, porque o que era imputado a ele era absolutamente arbitrário e, vamos dizer assim, ilegal e mentiroso. A ele foi imputado os crimes de corromper a juventude e de fazer com que a Grécia deixasse os deuses que ali eles estavam cultuando. Mas também aquela grana toda gasta, né, pessoal? Com aquelas esculturas. Porra, Sócrates realmente arrumou problema para ele ali no dia, naquela época, né? Bom, para ele a liberdade, olha lá, voltando lá então no texto. Responde aí embaixo, se a voz do povo é a voz de Deus. Para ele a liberdade poderia resultar em uma anarquia. Não podendo qualquer pessoa conduzir um barco. Precisaria de conhecimentos o quê? Náuticos. Do mesmo modo, é o governo. Do mesmo modo, é o governo. Deve ser entregue a quem? Aos bons, aos justos e aos sábios. Percebe? Não era qualquer um que poderia ali então, né? Então não era qualquer do povo, tinha essa restrição. Claro que continuava sendo, né, qualquer do povo. Mas tinha essa restrição. Não era qualquer um. Era um sábio. Aí Platão depois funda a sofocracia, aqui escrito aqui embaixo, ó. Sofocracia, eu ouvi separado aqui no nosso estudo de política. Afirma que não poderia a gestão firmar com a maioria. Seguindo aí a linha do seu mestre Sócrates. Não poderia ser com a maioria. Percebe? Até porque Platão foi muito puto do Sócrates, seu mestre, ser condenado lá naquele... Né? Só que Platão era aristocrata, Sócrates era pobre. Então até os dias atuais a gente vê essa diferença. O pobre na cadeia é muito mais fácil de entrar, né, pessoal? E na condenação. Pois as almas teriam naturezas diferentes. Segundo Platão, vamos ver aí a teoria da tripartição das almas, né? As almas teriam naturezas diferentes, o que poderia declinar para uma demagogia, até uma tirania. A maioria poderia cometer erros, como foi o caso da condenação de Sócrates em Atenas.
o governo de um sábio, ou seja, o rei filósofo, o Sófos, né, seria o ideal. Então a sofocracia é o governo do Sófos, o governo do sábio, para Platão. Aristóteles associava a democracia com um governo conduzido pelas pessoas desafortunadas, ou seja, os mais pobres. Também aristocrata aí o Aristóteles. Até porque há textos dele, ele sucede ao Platão, há textos dele que não é apologia, mas ele acha no estado de normalidade ali a escravidão. Né? Maquiavel, para ele, o apoio do povo ao governante é o fundamento mais sólido de um Estado. Então o povo, Maquiavel, deveria sim apoiar o governante. Porque o governante é se sentir dessa forma, mas o quê? Robustecido, seguro. Quando o povo apoia o príncipe, ele chamava assim o governante, é muito mais fácil para ele o quê? Conseguir governar. Isso é óbvio, né, pessoal? Isso é óbvio. Né? Isso Bom, Spinoza é definida como uma união de homens que formam um todo de direito soberano. Preciso. Né? Preciso. A soberania por essa união de homens. Montesquieu vai dizer que ocorrerá a democracia quando o povo tem o soberano poder numa república. Então todos eles apontando aí para essa soberania, né? República, popularidade, né? Rousseau, ocorrerá quando o soberano cede o propósito do seu governo ao todo ou à maioria do povo. Muito interessante aí, então, né? Ali a totalidade, né? O todo, no sentido assim de povo, em Rousseau, assume também o seu ápice. Hannah Arendt, eu coloquei aqui, fiz questão de colocar, porque é bem interessante aqui essa posição da filósofa Hannah Arendt. Critica determinados aspectos da democracia representativa. Ela acha que é meio, né, deixa a desejar, olha lá. No sentido de obturar o espírito revolucionário, falta isso. Porque a galera parece que, né, na democracia fica também um pouco obturada, é isso aí, fica um pouco detida em alguns aspectos, restringindo o campo de ação dos cidadãos, priorizando os direitos o quê? Individuais, quando para ela existem direitos políticos autênticos, melhores até que os direitos individuais. Muito interessante essa Ortega e Gasset. Ele vai dizer que a democracia propõe que que mandemos todos nós mantemos, quer dizer, que todos intervenham nos fatos sociais. John Rawls vai dizer que ocorreria na hipótese das pessoas estarem sobre o véu da ignorância. Muito interessante, vamos estudar aqui na política essa posição do John Rawls. Isso quer dizer que se elas não soubessem qual a sua posição social no mundo, tenderiam a vencer o egoísmo e desejar uma sociedade mais o quê? Mais justa e equânime. Ou seja, pessoal, se o cara, olha só, é uma ficção isso aqui de alguma forma. Se o indivíduo não soubesse, veja só, de alguma forma, qual posição ele ocuparia, tivesse sob um véu, uma cortina de ignorância, de falta de consciência de saber quem ele realmente seria na sociedade, se seria maior ou menor, se mandaria muito ou pouco, se seria um mendigo ou um rei, de alguma forma extinguiria o egoísmo. Então quando o cara vamos dizer assim, se desfaz do ego, né? De alguma forma o egoísmo, claro, né, seria extirpado e aí viria a justiça na instalação dessa sociedade. Porque o indivíduo estaria ali tão somente para o bem de todos e não para se autoafirmar ou para promover uma espécie aí de, né, interesse pessoal. Não. Seria o todo ali. Cara, muito legal esse negócio aqui do véu da ignorância de Rawls. Bom, marca a resposta correta aí
nessa questão do Enem? Exame Nacional do Ensino Médio, para você entrar lá na faculdade. Marca a resposta aí. Professor, precisa ler o enunciado? Eu ensinei que não, né? 99%, né, dos casos não precisa. Nesse caso aqui, o enunciado dá uma dicasinha assim. No finalzinho dele, dá uma dica. Tá? Não precisaria muito não, mas... né? Tá? Mas ele está contextualizado sim. Nesse caso aqui, o enunciado ele está conectado, tá, com... Então tem que dar aquela zoiada rápida, né? Você está vendo aqui, ó, a democracia responde a essa pergunta: quem deve exercer o poder público? Então, pô, lendo a primeira palavra, né, praticamente aparecendo, você já pode aqui, né? Você já pode aqui de alguma forma, né? O que sustenta o exercício do poder, né? O exercício do poder, a democracia. Você vê que o texto inteiro não precisava, né? Responde essa pergunta. A resposta é exercício do poder, né, corresponde à coletividade. Olha lá, pessoal, dos cidadãos. Então aqui a questão ajudou mesmo, né? Contudo, nessa pergunta não se fala sobre qual extensão deva ser o poder público. Trata-se somente de determinado sujeito a quem o mando pertence. O mando é mandar, o poder, o comando, a gestão, é isso. A democracia propõe que mandemos todos, aquele texto que eu coloquei aí para você. Quer dizer, que todos intervenham nos fatos sociais. E aí, pessoal, marcaram que letra? O exercício do poder na democracia. Resumo da aula: o exercício do poder na democracia vem de onde? É óbvio que você acertou, né? Eita, peraí. Da soberania popular. Resposta certa, letra A. Joia? Essas obras de arte estão te esperando lá no nosso site. Na verdade, eu queria colocar essa aqui primeiro, ó. Essa aqui primeiro. Essas obras de arte. Isso aqui não são só apostilas, são obras de arte. Aqui embaixo está o módulo 1, Introdução e Fundamentos. Aqui embaixo, módulo 2, Epistemologia. E aqui embaixo, não são simples apostilas não, tá, pessoal? Foi feito com muito carinho. E o módulo 3, que é uma apostila aí, esculhambada, colocada aí no... Não, cara, não é bem assim. Bom, aqui tem 100 questões, 300, 500, compra de 700, que todas elas estão dentro da de 700. Valeu? Aqui estão alguns de nossos cursos gerais. Conhecimento geral. Matemática básica, minicurso conhecimentos pedagógicos, minicurso de educação na Constituição. Aqui tem um grupo de estudo, se você quiser entrar, tá lá no site www.leonardobragaflores.com. Você entra lá e clica lá para entrar nesse grupo de estudo. Lá você vai receber as nossas aulas que a gente põe aqui no YouTube, já de primeira mão. E se inscreve aí no canal também, né? Bom, aqui se você está estudando para a polícia, essa aqui é uma coletânea de aulas para a polícia. Uma coletânea que eu fiz de aulas, gravando ali, né? Desde a pandemia e por aí vai. Peguei aquele período ali, né? E reuni várias aulas de português, matemática, constitucional, administrativo, penal, processo penal e leis penais especiais e botei nesse curso aí. Olha, bom, aqui são simulados de filosofia. Se você quer ganhar tempo, 3 horas de aula na primeira, 3 horas na segunda, PDF comentado em cada uma e o PDF para você treinar também em cada uma. Você vai ganhar tempo porque tem 6 horas de aula, você vai ter aí 10 questões em uma, 10 na outra, 20 pontos diferentes de um edital de filosofia. Então você ganha tempo, né? São questões balanceadas, otimizadas para você aí progredir no teu estudo de filosofia. Bom, aqui são grandes questões da filosofia. Esse material esse material é caprichado, esse material né, assim, dispensa aí apresentações. 4 cursos lançados, não é? Amor e Paixão, o Bem e o Mal, Felicidade e Intuição. Esse é o nosso convidado.
se Deus assim nos permitir. Vamos lançar a pós-graduação em parceria aí com a Faculdade de Iguaçu no dia 4 de dezembro de 2025. Beleza? Aqui, se você quiser contribuir com o nosso Pix, está aí, profleonardobragaflores@gmail.com. Esse é o Pix para nos ajudar aí no café. E nesse momento eu peço que você curta, compartilhe e comente. Responde aquela pergunta aí, cara. Responde aquela pergunta aí, se a voz do povo é a voz de Deus. Beleza? Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui. Eu agradeço demais, primeiramente, a Deus por termos chegado aqui. Aqui, por eu ter conseguido dar essa aula 100. Cara, são 100 aulas já aí no YouTube de filosofia. Eu montei esse curso com o objetivo de alcançar aquele pessoal mais, assim, carente. Essa é a questão. No interior do Brasil, dentro dos lugares mais distantes ou não, nas cidades, na periferia, o indivíduo pelo celular ele consegue ter acesso àquela aula, uma aula boa de filosofia, considera excelente, que ele vai ter tanto conhecimento geral, porque eu estou colocando muito conhecimento aqui, como também uma aula de filosofia pura. Então ele vai, assim, é um privilégio para mim, em primeiro lugar, ajudar essas pessoas, e eu tenho certeza que vai ajudar. As primeiras aulas lá já tem bastante gente frequentando, dá para ver que o cara vai crescendo ali no curso. Na verdade, as 20 primeiras aulas de introdução e fundamentos resolve aí 70% das questões da massa até dos vestibulares, já te dá base para você ler aquelas questões, E é isso, pessoal, essa aqui é a realização de um sonho. Chegamos na aula 100, se Deus assim nos permitir, Não estamos ainda em política, falta ainda a metafísica, Falta ainda a estética, a lógica, e depois, se Deus assim nos permitir, vamos bater um resuminho de cada filósofo, escola filosófica e filósofo, na história da filosofia, Não sei nem que número vai chegar aqui de aula, não tenho ideia, estou construindo isso aqui junto com você, tanto as apostilas quanto também as videoaulas no YouTube. Joia? Por isso eu peço o teu joinha aí, a tua participação. Essa é a minha alegria. Isso aqui não tem como descrever a alegria que isso aqui me proporciona. Valeu? Agradeço demais a você. Espero que tenha sido bom o esclarecimento da aula de hoje aí, democracia para você. Joia? Te aguardo no próximo encontro. Vamos começar a entrar na parte mais específica do que cada filósofo dentro da política, de mais relevante, trouxe aí pra gente. Valeu? Um abraço a todos, fique com Deus. Agradeço demais. Tchau, tchau.